nome é Beatriz de Paula Souza, eu sou psicóloga do Instituto de Psicologia da USP, e eu desenvolvo já há mais de 20 anos a orientação à queixa escolar, que é uma abordagem de atendimento psicológico a queixas escolares, mas que gera conhecimentos que têm outras possibilidades, né, de serem úteis para além do atendimento psicológico a queixas escolares. E então hoje vou fazer para vocês uma apresentação das linhas gerais dessa abordagem, né? Os princípios, os fundamentos principais, tá bom? Eu vou começar de onde a gente começa aqui, porque como é que a gente começa? A gente começa que trazem alguém para a gente que está com dificuldades na sua vida escolar. Então eu montei aqui um caso típico, tá? Tiago. Chega assim pra gente. Tiago tem 9 anos, não acompanha a classe, não para quieto na classe, briga com os colegas, desafia os professores. Muito bem. Aí, por onde que a gente começa, né? É muito comum se começar investigando o Tiago, né? Como se ele fosse alguém isolado, né? A gente parte de uma concepção de queixa escolar que vai embasar toda a nossa investigação e toda a nossa intervenção, a nossa atuação, né? No que as pessoas vêm pedir para a gente. Então, eu vou conceituar para vocês queixas escolares, né? Queixas escolares são aquelas que têm em seu centro o processo de escolarização, ok? Elas são emergentes de uma rede de relações, são emergentes. A queixa é um emergente, é alguma coisa que ela é produzida numa rede de relações. Ela nunca é alguma coisa que acontece isoladamente, né? A gente então precisa entender, identificar que rede é essa da qual o Tiago faz parte, né? Que está produzindo essa queixa que chega para o psicólogo, né? Essa rede de relações, via de regra, tem como participantes principais a própria criança ou adolescente, que pode ser aliás, pode ser um adulto também, né? Não precisa ser só uma criança adolescente. Sua escola e sua família são os participantes da rede que são mais próximos. Olha, quando a gente fala de rede, hoje em dia, né, 2019, a gente tende a pensar em redes sociais, né? Eu vou fazer uma referência a uma rede, a uma imagem de uma outra rede, que é a rede de pescador, tá? A rede de pescador tem aquela trama, né? Tem aqueles fios e os nozinhos que ligam os fios. A gente pode pensar nos participantes da rede como sendo os nozinhos, e as relações entre esses participantes como sendo os fios, né? Quem que estaria então enredado? Aquele de quem se tem a queixa, né? A sua professora, a sua mãe, os seus colegas, a sua avó, o círculo de amigos do qual ele faz parte, a coordenadora, a diretora, né? Então, isso tudo, a ONG que ele frequenta no contraturno de escola, né? Então,
Isso tudo compõe uma rede. Agora, essa rede, ela vai constituindo essa queixa ao longo de uma história, né? Ela não é uma rede estática. Então a gente tem que identificar a rede, mas entender ela no seu dinamismo. Ela tem uma história de constituição. Ela se movimenta, né? Humilhação é praticamente o nome psicológico da dominação. Humilhação é o sentimento que acompanha necessariamente os golpes da dominação. Os dominadores abordam os humilhados assiduamente com desprezo, um desprezo explícito, ostensivo, ou um desprezo latente, velado, mas que pode ser reconhecido e lido, né, no comportamento dos dominadores. A humilhação social, então, é um fenômeno político, mas, ao mesmo tempo, necessariamente um fenômeno psicológico. Não há experiência de dominação que não suscite, por exemplo, sentimentos. E o sentimento que é moeda corrente da dominação é o sentimento de humilhação. A humilhação social, por se ligar à dominação, que é um fenômeno histórico, ela tem, por isso mesmo, dois traços muito importantes. Ela é, originariamente, uma operação de grupo, contra grupo. Ela não é originariamente a operação de um indivíduo contra outro indivíduo. Por exemplo, a dominação racista, a dominação que nós conhecemos na colônia brasileira, né, ela não foi despertada pelo desprezo de um português por um africano. A humilhação, ela vai se formar no bojo da dominação mercantilista. Isso posto, gente, então como é que a gente trabalha na orientação queixa escolar, levando em conta essa concepção de queixa escolar? O sujeito de investigação e de intervenção é essa rede, não é só o indivíduo, tá? É essa rede de relações da qual a queixa emerge ao longo de uma história que lhe dá sentido, tá? O objetivo que a gente tem na orientação queixa escolar não é deixar tudo 100%, tá? Esse é um objetivo aprisionador, porque nunca fica tudo 100%. A gente trabalha no sentido da autonomia de todos os participantes e da rede como um todo, tá? Então a gente passa a compor essa rede durante um período, mas com o objetivo de potencializar a todos e a todas essas relações que acontecem na rede, para que ela possa passar de um movimento que está produzindo paralisia ou adoecimento, né, sofrimento, fracasso, né, a que ela passe a fazer uma inflexão nesse movimento e passe a produzir desenvolvimento de todos e que daí por diante ela possa seguir nesse movimento sem necessidade da gente estar permanecendo nela. Esse é o nosso objetivo, tá? Bom, pensando assim,
como é que a gente pode fazer uma leitura do Tiago? Uma investigação. Tá, Tiago. É um menino, né? Será que é relevante ele ser um menino, né? Porque essa rede, gente, eu estou falando da família e da escola, né? Que são grupos nos quais, né, aquele de quem se tem queixa está inserido, mas, na verdade, ele está numa sociedade que tem outras relações. Tem, por exemplo, relações de gênero, né? E para vocês terem uma ideia, os meninos costumam ser cerca de 70 a 75% da demanda para psicólogos. Então, o fato do Tiago ser menino já diz pra gente que, a gente precisa pensar nele como sendo alguém que faz parte de uma grande maioria de alunos dos quais a escola tem, não sei se não tem dado conta, mas tem tido dificuldade para lidar, né? Que são alunos que acabam parando no psicólogo com queixas escolares. Então isso precisa ser levado em conta, né? São relações sociais. O Tiago está imerso num mundo de relações sociais que precisam ser conhecidas, estudadas e levadas em conta. Bom, o Tiago tem 9 anos. Em que ano que ele está na escola, então? Né? Ele tem 9 anos, mas ele é um menino que está na idade, no ano escolar que é esperado, ou não, né? Então, ele está lá pelo final do Fundamental 1, que é alguma coisa que a gente sabe também, que é comum, porque é quando tem as retenções, né? Então, ele é muito típico por causa disso também. A gente vê que a escola tem um certo funcionamento que vai chegando perto do final do Fundo 1, começa a bater um desespero da possibilidade de uma repetência, né? Então, aí começa a pedir ajuda. Ele não acompanha. Tá bom, ele não acompanha, mas vamos considerar isso de uma maneira contextualizada e não isolada? Ele não acompanha o quê? O que está sendo pedido que ele acompanhe? Será? Como é que são as lições que ele tem, né? Quais são as exigências pedagógicas que estão sendo feitas para ele, né? Ele não acompanha essa classe, mas, bom, ele está desde o começo com essa classe, ele tem a mesma idade do resto da classe, ou ele é muito mais novinho, né? Ele não acompanha, mas será que as lições estão sendo adequadas para o que ele pode dar? Ou será que ele não está ficando para trás, porque sempre as lições são mais difíceis do que o que ele pode fazer e ele vai ficando cada vez mais para trás, né? Não para quieto na classe, tá bom, mas e como é que é essa classe? Tem classes que são super agitadas, tem classes que são muito calminhas. Ele não para quieto na classe, bom, mas ele tem, com 9 anos, né, uma criança precisa brincar, né, precisa se movimentar, até para se desenvolver fisicamente. Ele tem essas ocasiões em outros momentos da vida dele, né? Então, vocês veem, a gente começa a levar em conta a vida, as relações sociais, os contextos, em que escola que está, né? Ele briga com colegas. Bom, como é que são essas brigas? Qual que é o nível de briga? Como é que é a dinâmica dessa classe, né? Desafia os professores. Bom, também em que circunstância? Como é que
como é que é esse modo de desafiar, né? Enfim, a gente, quando algo se apresenta, a gente parte do que vem, né? Mas procura compreender de uma maneira contextualizada, porque a gente parte dessa ideia de que a queixa vem dentro de uma rede de relações. Exemplo da questão da historicidade, do dinamismo da rede. O Tiago, ele se apresenta assim nesse momento. Tá bom, sempre foi assim? Ou será que isso está acontecendo de uns tempos para cá? Foi quando ele entrou nessa classe? Foi quando ele entrou no Fundamental 1 e antes, quando ele estava no ensino infantil, ele não se apresentava dessa maneira, né? Ser e estar, né, são verbos muito diferentes. Ele, nesse momento, está sendo trazido para a gente uma certa visão de que ele se apresenta assim, né? É uma versão. Não podemos nos esquecer disso também, né? E vamos pegar a história, né? Sempre foi assim? Não. Opa, o que aconteceu? Por que antes era diferente e por que agora está assim? Em que momento isso mudou, né? O que pode estar envolvido, né, aí nessa mudança? Antes era pior, agora está melhor. Bom, então está tendo alguma coisa que está se acertando. O que pode ser, né? Ou seja, gente, a gente tem que entender tudo dentro de uma concepção histórica, porque aí a gente vai captar sentidos, né? Esse modo de se apresentar do Tiago, ele é uma linguagem. Ele está comunicando alguma coisa. Cabe a gente entender o que está sendo comunicado.